Amadas, eu convido vocês a abrir a palavra, é lá em Isaías 59. Isaías 59, 1. A gente vai ler 59 todo, tá? Isaías 59. Dá pra ver? Que a minha fala assim, ó. Confissão da maldade nacional. Achou, dona Vera? Saúde, bispo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separações entre vós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue, e os nossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. E o que come os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não prestam para vestir. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violências há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de vós o juízo, a justiça não vos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andemos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperemos o juízo e não o há, a salvação. E ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar ou mentir contra o Senhor, retiramo-nos do nosso Deus, ou pregar opressão e rebeldia, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que é direito, se retirou-se a justiça, se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou, e não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se do que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se da justiça. Aqui no 17 fala sobre a armadura de Deus, né?
Vestiu-se da justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, segundo as obras dele. Assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dá-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor ao Sião e aos de Jacó que se converterem, diz ao Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para sempre, diz o Senhor. Amém? Amém. Estava lendo ali Isaías, quando eu abri Isaías, eu estava lendo todo esse texto que fala sobre o pecado. E aí eu falando assim, mas esse texto aqui é tão forte, falando sobre o pecado, né? O começo ali fala, né, dizendo que a mão do Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está esticada, os ouvidos do Senhor estão abertos. Só que ali no versículo 2 vai falando, né? Mas as nossas iniquidades, mas os nossos pecados fazem separação de nós e de Deus. Porque a partir do momento que a gente, né, começa... Eu lembrava da Leia, que quando a Leia fala pecado, pecadinho, pecadão, e dizia não existe, é só pecado, é pecado. É só um pecado. É o pecado que a gente, muitas vezes... A Jandira não vai ver o meu pecado, mas Deus vê o meu pecado. Uma vez eu vi o pastor falando que a prostituta está se prostituindo, todo mundo está vendo o pecado dela, mas ninguém vê o meu pecado de dentro de mim. Porque dentro de mim tem o pecado da falsidade, dentro de mim tem o pecado da inveja, dentro de mim tem outros pecados que dentro de mim, está dentro de mim. Eu não vou conseguir colocar para fora porque a falsidade é um pecado, e está dentro da gente. E eu falando, Senhor, isso é verdade. Porque a prostituta está se prostituindo, todo mundo está vendo. Mas o que está dentro de mim, aquele pecado que está ali, que a Leia não vê, a pastora não vê, a Thaís não está vendo dentro de mim, mas Deus está vendo. E a palavra de Deus fala que ali fica uma nuvem, fica uma separação, né, que Deus está querendo ouvir. Ali fala que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós, o nosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí eu lendo ali sobre encobrir, né? Pensa, deve ter um manto assim por cima, assim de Deus, onde realmente ele não possa ouvir realmente, né, aquilo que nós estamos pedindo, né? Senhor, eu quero isso, aquilo, nossos pedidos perante a Deus, porque o nosso pecado está nos atrapalhando, está nos cercando. E muitas vezes a gente acha, Deus esqueceu de mim, mas Deus não esqueceu de mim. Né? Será que algo a gente não precisa, a gente temos que sondar todos os dias, todos os momentos? Ali no final, aí quando eu li esse versículo, eu disse, meu Deus, que fala tanto sobre o pecado, Senhor. Mas no final, quando ele fala que Deus ele colocou o Espírito Santo de Deus, primeiro foi a salvação, Jesus, né? Ali fala no 15, sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou, e não havia justiça. Viu que não havia ajudador, porque Deus viu, através que, né, o
O povo pecava. O Senhor via que o povo pecava. O Senhor via que ele estava no caminho de escuridão, no caminho de trevas. Mas ali Deus fala que, ali né, na própria palavra diz que o Senhor nos salvou. Foi onde que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Ali também fala aí mais adiante sobre a armadura que o Senhor, né, colocou ensinando para a gente. E ali no versículo diz assim, ó, que o Espírito Santo de Deus estaria sobre nós, nos ensinando como a gente viver a nossa vida, como a gente reconhecer que estamos em pecado, como em confessar nossos pecados. Esses tempos eu estava falando com a pastora e a Leia estava junto e eu confessei um pecado. Disse, pastora, eu tenho algo me incomodando, isso ali, e aquele pecado, ora por mim. E a palavra diz que nós temos que confessar, com a nossa boca confessar, pedir, Senhor, eu tenho aquela inveja, aquele ciúme dentro de mim. Eu não quero mais isso dentro de mim. Eu não quero viver na escuridão, eu não quero ver com meus olhos escuros, mas eu quero ver a luz. Eu quero que o Senhor clareie o meu andar, o meu falar. Tem um louvor que é cantado muito e a gente sempre escuta. Senhor, se tu olhar para dentro de mim, se tu olhar para dentro de mim, Senhor, tu não vai encontrar nada de bom. Mas uma coisa eu peço ser transformado. Eu quero ser mudado. Eu quero ser diferente. Uma vez eu falava com Deus, eu disse, Senhor, eu estou indo no culto, eu estou escutando a palavra, só que eu quero a mudança. Eu quero a diferença, eu quero tudo isso tirado dentro de mim, porque eu não quero ser meia boca. Eu não quero ser uma pessoa, se eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero andar na verdade. Ali fala, né, que o Senhor fala que nós vamos ser presas. Porque quem quer andar na verdade, o inimigo sempre vai estar de olho em nós para nos querer nos derrubar. Não, eu não quero que você continue falando a verdade. Eu não quero. Vai ser sempre algo para te falar uma mentira. Ai, mas é só uma mentirinha. Mas quando a palavra de Deus fala que nós devemos andar na verdade, falar a verdade, né, confessar tudo aquilo que está de pecado, que nem a Leia falava, pecado, pecadinho, pecadão, não, é pecado. Né? Confessar para o Senhor, confessar para o pastor, Senhor, pastor, eu estou vivendo isso na minha vida. Ora por mim para eu libertar-me desse pecado. Para me libertar, para mim não estar mais em transgressão. Ali fala ali, ó, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante a ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco. E ali a Bíblia fala, e conhecemos as nossas iniquidades. Nós conhecemos. Né? Quando a gente começa a sondar, a gente sabe aquilo ali que está, né, o Espírito Santo está ali, nos alertando, isso aí não foi certo, isso aí não foi legal que tu fizesse. Por isso que, quando eu li, eu disse, nossa, Senhor, isso aqui começa com uma parte sobre isso, nossa, como a gente tem que vigiar sobre nossos pecados. Mas a gente também não pode esquecer o Espírito Santo de Deus, que está o tempo todo conosco. A armadura de Deus que nós temos que colocar todos os dias na nossa vida, nos ajuda a nós nos desviar desses pecados. O pastor estava pregando sobre a pessoa ser perfeita. Nós não somos perfeitos. E é um perigo ser perfeito. Porque Satanás foi perfeito. Satanás foi, né, era totalmente perfeito, era um anjo, né, que tinha todo o comando, era perfeito. E ele caiu. Por isso que a perfeição... Aí ele falou que nós não devemos não buscar perfeição, mas buscar ser parecidos com Jesus. Parecidos com ele. Não estar no lugar dele, porque Satanás queria estar no lugar de Deus. Mas estamos parecidos com Jesus. Né? Se nós temos o Espírito Santo que aí e andamos no caminho do Senhor, nós queremos ser parecidos com Jesus. Jesus era misericordioso, Jesus amava, ele perdoava. Ele fazia tantas coisas que... Aí a gente começa a ler todo o texto de Jesus, ele era manso, humilde, ele desceu da sua glória, ele foi humilde em tudo, ele morreu quieto, ele não murmurou, ele até pediu para o Senhor para pedir perdão por nós. Ele foi maravilhoso,
por ter morrido lá naquela cruz, derramado aquele sangue por cada um de nós. Por isso que, né, principalmente por Deus, né, porque Deus que nos amou, Deus que viu toda aquela situação de nós estarmos no pecado, nós estarmos na escuridão, nós estávamos, ali fala que apalpando as paredes como cego, sim, como os que não têm olhos, andando apalpando, tropeçando ao meio-dia. Tropeçando ao meio-dia é uma claridade, ao meio-dia tem aquele sol quente, bem forte, mas mesmo assim, quando estamos em pecado e iniquidade, nós andamos em trevas. Lá no texto lá de João fala que se não há amor em nós, se não há amor, se nós não conseguimos amar e perdoar, nós andamos em trevas. Estamos em trevas. Até eu ia pedir para nós apagar essas luzes aqui, né? Até eu ia pedir para a Leia para apagar tudo, mas a gente pode fechar nossos olhos. Se nós fecharmos nossos olhos, a gente vai só enxergar a escuridão. Nós não vamos enxergar nenhuma luz. Porque assim é o pecado. O pecado é a sujeira, aquilo acumulado, aquilo que nos cega, aquilo que nos deixa não nos ver a verdade, nos deixa sem sabedoria para a gente poder, tal situação, eu tô agindo através da minha razão, não com a sabedoria que o Senhor, que o Espírito Santo sempre manda, o fruto do Espírito Santo. Está cheio do fruto do Espírito Santo, que lá em Gálatas 5, Leia, lá em Gálatas 5, é só 5, né? Deixa eu procurar aqui. Fala sobre o fruto do Espírito Santo. Eu vou ler do 16. As obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja por vosso querer. Mas vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes. Ciúmes também é pecado. Ciúmes também é obra da carne. Na verdade, né? Discórdia, o ciúme. A discórdia também é facção, inveja, a inveja. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão do reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivem no Espírito, andem também no Espírito. Mas nos deixemos possuir de glória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E ainda ele fala aí embaixo, tendo inveja. Tendo inveja. Né? Falou aqui em cima e embaixo. Para ver que a inveja... A inveja, se a gente não vigiar... É que a inveja cega, né? Cega bastante. Né? Inveja, o ciúme alguém, cega bastante, né? Como a gente tem que vigiar muito essas coisas, assim, ó. Porque o que acontece, assim, ó, no decorrer da vida da gente, a inveja é uma das coisas que, se a gente não destrói nossa alma, nosso coração, né? Acaba assim, é uma das coisas que a gente vai acumulando, né? Vai acumulando a inveja, vem o ciúme, vai dando ódio, é tudo uma cadeia. Por isso que dessas coisas, ali onde é que, né, o Espírito Santo ensina a armadura de Deus, né?
o Espírito Santo de Deus nos ensinando e está sempre no nosso pensamento, a gente dizendo, Senhor, toda vida de manhã quando acordar, porque o inimigo coloca coisa na mente, não é? Mas né, o Espírito Santo de Deus, Senhor, tira isso da minha mente. Senhor, tira isso do meu olhar. Eu não quero ter aquele olhar mal, porque os pensamentos é uma luta espiritual. Porque a batalha na mente, ela é constante, ela é todo instante. Muitas vezes, assim, até um olharzinho que a gente olha diferente com uma pessoa, a pessoa já interpreta mal. Ai, eu não gostei daquela olhada. De manhã, pensando em alguma coisa, né? Com raiva de alguém ou de alguma coisa, né? Porque o pastor falou, não, foi uma pastora que ministrou aqui. Eu acho, não sei se você estava. Ela disse que é normal a gente ter raiva, mas não pode manter a raiva. Né? A gente nós somos fracos e não pode conviver com isso, né? Por isso que é tão importante a gente, né, sempre estar pedindo, né, Espírito Santo de Deus, tira isso de mim. Senhor, tira isso de mim. Liberta-me disso. Eu não quero isso na minha vida. Né? Eu quero ler lá em Provérbios para vocês. Pastora, se quiser completar alguma coisa, leia. É Provérbios 28. É a mesma coisa do versículo de agora que eu estava lendo de Isaías. 28, 13. Já está marcado. Fala assim, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Amém? Eu estava lendo esse pequeno versículo, ele, né, faz um resumo daquele que nós lemos de Isaías, né, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa, e ali embaixo fala, mas o que confessa e aqui deixa. Que os abandona, não. Que abandona. Que encontra misericórdia. Porque a gente confessar, né, e né, pedir perdão para Deus pelos pecados, né, a gente faz, só que é uma coisa que a gente não deve buscar de novo, continuar com isso de novo, continuar no erro de novo, voltar de novo à transgressão, voltar de novo ao pecado. Admitir, né? Admitir. O erro, analisar ele. Não querer mais fazer o mesmo. Eu não lembro do versículo, né, que fala que tem um cara, eles estão num templo orando e um está se exaltando e falando disso e aquilo, mas o outro está de joelho dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdão pelos meus pecados, né? Ele está lá se humilhando perante a presença de Deus. Fala, que ele diz, eu sou isso, eu sou aquilo, ele bate no peito e fala, né? E o outro lá se arrependendo, pedindo perdão, né? E ele batendo no peito. Qual dos dois, né? Qual dos dois é que está? Que ele estava bem humilde, né? Reconhecendo, né, Leia? E né, dizendo, Senhor, eu faço tudo certo, o outro dizendo, né? Eu não sei onde é que está aqui. A pastora sabe onde que é? Ele fala daqueles dois. O pastor que já falou ontem. É dois, né? Eu não sei se está em Mateus, que um bate no peito e fala, né? Na sinagoga ali onde eles... Eu acho que está em Mateus, né, gente? É Mateus, eu acho. Que a gente tem que cuidar muito, né? Às vezes, quando a gente está na igreja, a gente está na célula, está escutando a palavra, e a gente, assim, acha que a gente está totalmente santo, né? Totalmente assim, nossa, aquele lá, assim, que é um pecador, aquele lá, assim, que, olha o que aquela minha amiga está fazendo, misericórdia da vida dela, né? Muitas vezes misericórdia da minha língua. É que nem que tu falou aí da prostituta, né? Todo mundo julga ela. Porque ela faz, mas tu estás te vendo, tá analisando o que tu faz também de errado? Tu estás julgando ela, já estás fazendo coisa errada julgando ela. Sim. Muitas vezes a gente julga alguém, a gente faz muito pior que aquela pessoa que está julgando. É verdade. Então, a gente todo mundo está vendo o pecado dela, mas o Senhor está vendo o nosso pecado, né? Que às vezes é até pior do que aquilo que ela está fazendo. Quem sabe o que ela está fazendo, mas né, o coração dela, né? Dela ali pedindo, Senhor, me tira dessa vida, né? E não conhece a vida dela para estar julgando ela, né? Por que ela fez isso? Porque é igual muitos falam, a gente não sabe, tipo, uma pessoa, uma primeira dama, o que ela fez para chegar a ser uma primeira dama, né?
para chegar até lá, né? E porque uma prostituta, né, também o que ela passa para ela estar fazendo isso, né? Porque é para nossos olhos também. Nosso olhar já está pecando, já só está olhando já está pecando. Então a gente tem que vigiar E tudo. eles são muito ligeiros, né, para olhar e tá. Mas eu acho que vamos tocar para frente. Eu não lembro agora o versículo que fala sobre, eu não sei se é em Mateus, que Jesus fala, eu não sei se é Jesus falando, mas ele fala de uma palavra muito forte, né? Que a gente quer tirar o cisco do olho do irmão. Sim, a gente trava, quer, só que aí fala ali, hipócrita. Nós temos que tirar o nosso primeiro, né? Antes de ficar querendo tirar que nem a Thaís, né, tem um jeito, eu vou lá e dizer, nossa, Thaís, você tem que ser de outro jeito, não é? Não tô gostando do jeito que tu fala. Olha, tá falando dessa maneira, não gosto, tens que mudar. Quem sou eu para querer falar alguma coisa? E julgar alguma coisa, né? Isso vai depender muito assim, da mudança de cada um, de querer mudar, né? Né, esse meu comportamento, esse meu jeito meu de falar, né? Na hora certa Deus vai tratar, na hora certa Deus vai mudar. Deus sabe todas as coisas, no tempo certo, é o tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo. A única coisa que nós temos que fazer é só orar e pedir para o Senhor, Senhor, toma essa pessoa nas tuas mãos, toma direção, tu sabes, né, o jeito dela, é Deus que faz. Não é nós que fizemos nada. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós não vamos convencer ninguém a nada. Não somos nada, né? Só através do Espírito Santo de Deus. Ele que pode mudar, ele que pode transformar. Tem tantas pessoas que podem ouvir a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai por outro. Mas quando no tempo certo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida dela. Vai mudar ela. Vai, né, convencer ela de aquilo. Tem coisa que a gente fala assim, a pessoa tem que mudar, mas às vezes não é. Será que não é nós que temos que mudar em alguma coisa também? Mas é que nem essa passagem aqui que elas estão procurando, né? Que ele chega e diz, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e enquanto o outro estava reconhecendo o erro dele, né? Que nós, seres humanos, né? Vamos colocar nós em geral, porque é a verdade. A gente só critica alguém porque a gente não está num nível tão hipócrita, vamos usar bem a palavra, tão hipócrita que nós não conseguimos enxergar dentro da gente. Aí a gente olha as outras pessoas. Não, tu peca, tu faz esse pecado, eu não cometo esse pecado, então eu posso falar de ti. Assim são as pessoas, assim somos nós. Porque nós não temos direito de falar nada, né? Lá em Lucas 6, né, que tu tá falando da trava, né? Tá em Lucas 6:41, né? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Né? Isso é verdade, né? Isso é da própria natureza humana. A gente peca todos os dias, né? Quase todas as horas. E quem pode... Essa é a nossa natureza humana, quando nós temos essa venda no pecado, né? A laguna vai cada vez aumentando mais, né? Tá falando que, aproveitando que nós estamos falando do pecado, né? Eu lembrei de uma crítica que fizeram naqueles podcasts, acho que vocês já ouviram, né? Eles se juntam, se reúnem e vão discutir sobre assunto, né? Um desses assuntos é sobre a Bíblia, né? E falou, né, que aí a pergunta foi para uma moça, né? E a moça falou o seguinte para eles, mas o pecado foi criado por Adão e Eva, né? Só que aí, se eu reparar, se nós somos, cada um de nós tem identidade, por que nós cometemos o mesmo pecado que Adão e Eva? Eu não preciso pecar o que eles pecou, né? Acho que Jesus queria trazer isso para eles. Não, vocês podem ser diferentes do pecado que abundava no mundo, né? Antigamente. E ela ficou de cara, assim, sabe? Mas bem legal, assim. Depois, se eu encontrar, eu boto ali das mulheres, né? Que hora. Ali onde eles perguntam quem foi que pecou. Mas, o pecado é de Adão e Eva. Pensa, nós já tem isso. Não, vou colocar a culpa em você, porque eu tô de boa. Quero se escapar. Meu Deus, a gente não deve jamais se escapar, né? Porque a gente tá nesse mundo, né? E o inimigo tá aí, né? Sempre nos rodeando para realmente nunca nos deixar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade dele.
Né? A vontade da carne, né, é uma luta muito constante, porque a gente, quando está trabalhando e está cansado, a gente começa, meu Deus, não vou hoje, né? Ou alguém está te provocando, meu Deus, eu acho que não vou me aguentar, eu vou responder. Mas assim, ó, se o Senhor, né, ele é manso, se o Espírito Santo de Deus é mansidão, né? Algo que, né, a gente, uma coisa que eu pedindo para Deus, e me falaram que a sabedoria e a inteligência são bem diferentes. A pessoa inteligente, aí o pastor uma vez falou, né? A gente tem que orar para pedir sabedoria. Sabedoria. A gente não tem que ser tardado no falar, que em Tiago fala que a gente tem que refrear nossa língua. Temos que refrear nossa língua. Porque a palavra de Deus diz que, né, é melhor a gente estar... É difícil, mas a gente tem que estar quieto, escutando, para na hora certa, Deus vai nos dar a palavra de sabedoria, para ser, nem que seja 2, 3 palavras que tu fala, aquilo ali já vai aquietar toda a situação, toda a confusão que acontece, né? Porque realmente, assim, se tu tá no meio das pessoas conversando, se daí aquela cordinha, a gente começa a falar mal de uma pessoa, a outra concorda, a outra vai falando outra coisa. Isso ali vai dando uma faísca, a gente vai fazendo contenda, e tem um versículo na Bíblia que fala, Deus não se agrada. São tantas coisas na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente tem que ler, a gente tem que pegar e se aprofundar realmente, e se nós, né, conhecemos e queremos praticar, né, a gente tem que realmente, assim, ó, pedir, Senhor, me dá sabedoria, me dá o entendimento de entender a tua palavra e também praticar ela. Porque a fofoca, a contenda, elas não agradam ao Senhor. Ali, eu acho que em Provérbios 19 que fala que Deus fala de todos os pecados. Eu acho que o Provérbios 19 fala de todos os pecados, mas o que o Senhor mais abomina, que o Senhor não gosta, é a pessoa se reunindo para estar fazendo fofocas e contendas entre as pessoas. E hoje em dia, é difícil. Quando a gente chega na fábrica, ou quando chega em qualquer lugar, eles já estão querendo um espetar o outro, querer um mal do outro. Hoje é tão difícil. É tão difícil. Aquela pessoa ali foi promovida e a gente diz, nossa, que bom, você merece, vamos orar e vai dar tudo certo. Mas não, as pessoas querem, né, aquela ali, tu nem sabe que tipo de pessoa que é aquela ali. Nossa, vergonha, fofoqueira, tudo quanto é palavreado que a gente não quer ficar comentando. Mas é terrível isso. Né? Por isso que é tão importante, né? E a gente tem que... aquelas pessoas, né, que às vezes você, por exemplo, você ganha que seja qualquer coisa, né? Assim, de bom, né? De valores. É raro aquela pessoa que vai, tipo, te elogiar de coração, né? Dizer, parabéns. Fiquei tão feliz por ti. É mentira, muitas vezes as pessoas não falam de coração isso, né? Tipo, falam, mas aquela inveja no fundo que, porque ela ganhou, né? Tipo, não é? As coisas acontecem assim. São raras. Tipo, as amigas, os amigos da gente, geralmente assim, né? Às vezes a gente fala, eu ganhei tal coisa. Aquela pessoa fala, que bom, né? Mas será que aquela pessoa falou que bom de coração? Bom, assim, realmente, assim, nossa, certo, ódio. A inveja, né? Porque, que nem ali foi falado muito sobre a inveja. A inveja rodeia demais, a inveja, por isso... ela corrói isso ali, meu Deus, eu tive bastante inveja e ciúme. Quer ver ciúme de amizade, essas coisas assim lá na fábrica. Mas eu fui chorando e pedindo para Deus tirar tanto isso de mim, e digo, Senhor, eu não quero isso. Tira esse ciúme dentro de mim. Só que de vez em quando, se a gente não vigiar, começa a vir tudo de novo. Aí tem que orar, pedir perdão para Deus, pedir para o Senhor me lavar, Senhor, me lava, me purifica de todos os meus pecados, eu não quero isso. Porque isso não é de Deus. Isso não é do Espírito Santo de Deus. Se eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus, se eu quero estar preparada, se eu quero estar com a minha lamparina cheia, para os fins dos tempos que está se aproximando aí agora, eu vou deixar esse pecado me dominar, fazer parte da minha vida? Não. Eu vou pedir perdão, vou pedir para a pastora estar orando, vou estar pedindo para... Senhor, tira isso de mim, porque eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu, por exemplo, né, ainda tenho ódio da ex,
a mulher atual do meu ex, né? Então, uma coisa que eu nunca esqueço, né? E isso já é um pecado muito grande, né? Que eu tenho. Porque, tipo, cada vez que eu vejo ela, eu fico, ai, lá vem aquela coisa. Tipo, raiva dela, né? Por ela estar com ele hoje, né? Porque, no fundo, era eu que queria estar, né? No fundo, assim, né? Mas, então, a gente ia com raiva, né? Da pessoa, e isso é um grande pecado. É um pecado, e tem que se libertar dele. E querendo Tem que não, aprender, tipo, aceitar totalmente a situação e gostar dela, né? Porque, tipo assim, entender que se entre nós não deu, mas que eles sejam felizes, né? Para que eu também seja um dia, né? Porque quando eu não aceitar a realidade que eles sejam felizes, eu nunca vou ser também, entendeu? Porque é uma coisa que fica ali, porque ele né? cobre, é que nem a Cia estava falando, é que o nosso pecado cobre, né? A separação de Deus. A gente acaba, sem querer, a gente acaba pecando, a gente né? mesmo. E ali no versículo 8 de Isaías até fala, isso ali que a Jandira estava lendo, desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. E a partir do momento que a gente, né, vai deixando o pecado e a cegueira toda nos dominar, a gente não vai conhecer mais a paz, não vai ficar totalmente perturbado, não está totalmente com o nosso coração aflito, né? Que ele consegue dominar a mente da gente, né? E a gente cada vez vai ficando pior, né? E a gente fica cada vez mais cego sobre isso, né? A gente não, tipo, por isso, cuidar, A gente tem que vigiar, né? por isso que tem a armadura de Deus, né? A armadura de Deus em colocar todos os dias. Daí nessa parte, assim como tu falou agora, essa parte tu não vai conseguir vencer sozinha. Nunca. Essa parte é se voltar para Deus, só Deus pode remover isso do teu coração. É se voltar para Ele. Senhor, eu não quero mais sentir isso. Não quero ser, eu sei que isso é pecado. E automaticamente Ele vai remover, através do Espírito Santo, isso que tu sente por essa mulher. Que na realidade vocês duas estão amarradas uma na outra. Uma não é feliz e nem a outra também. Porque a mesma coisa que é tipo um ciúme, né? Que eu sinto dela, né? E ela sente a Mas mesma é ciúme. Né? Porque ela também, ela não suporta me ver. Quando ela me vê, ou ela, nossa, ela já é ciumenta de natureza, né? Então, tipo, Deus me livre se ela vê, tipo, a gente passar, ele olhar pra mim, coisa assim. Tipo, ela tem um ciúme doente dele. Aí, então, isso é mais ruim para mim ainda, porque é uma coisa que, no caso, é uma coisa que fica, parece que me atinge, né? Querendo ou não, né? Parece não atinge, né? A pastora Vera falou, falou, é uma coisa mal, né? Porque, tipo, ela não tem uma coisa boa contra mim, ela tem um ódio de mim. Então, isso vem, querendo ou não, me atingindo, me carrega, né? É uma coisa assim. E quando tu vê ela, já sente aquela coisa ruim no coração, aquela coisa incomodando. É um sentimento horrível, né? Quando no começo que eu me separei realmente, eu tive que pedir, lembra, Léa? Eu tive que pedir oração para a pastora, porque no fundo eu sofria muito porque eu gostava dele e eu não conseguia ser feliz com ninguém, sabe? Eu não conseguia esquecer ele. Sei lá, acho que um pouco da maioria das coisas, assim, dos momentos que até eu, talvez, e o Júnior, a gente não tá bem hoje, não tá junto, foi tudo isso também, sabe? Que estragou um pouco. Porque, no fundo, ele sempre dizia pra mim, né, que, porque você ainda gosta do seu ex. Sabe aquela história de sempre jogar na cara, né? Então, é uma coisa que, querendo ou não, estraga um novo relacionamento que eu encontrei. É que assim, que na verdade, tu falou a verdade pro Júnior. Tu abriu o jogo pra ele. Sim, que eu ainda gostava dele. E aí, assim... Só que ele, no fundo, ele não conseguiu aceitar a situação, sabendo que tá comigo, mas eu ainda tenho um sentimento pelo outro, né? Ele não conseguiu aceitar a situação. Cida, eu achei aquela parte do Lucas, quer? Sim. Achei. É lá em Lucas 17, fala sobre o fariseu e o publicano. Não vamos esquecer, fariseu e publicano. Lucas 18, 9, né? 18, 9. Fala assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como esse publicano, né? Que ele estava julgando o publicano. Ele falando isso, aí jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse que estava batendo no peito é o que estava dizendo que ele era pecador, né? E o outro apontando o dedo pro como é que é? Onde é que tá? O publicano, o fariseu em pé orava, né? E aí o publicano, ele estava lá, né? Falando no mais íntimo, ninguém nem ouvia ele, né? Aí ele assim, ó, ele nem ousava olhar para o céu, de tanto que ele se achava pecador, né? E aí ele diz assim, ó, eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Foi quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ai, no último versículo, Né? lindo, Porque né? o outro diz até, ele tá falando, Deus, eu faço isso, faço aquilo, né? Não roubo, não coisa, e aquele lá, né? Mas o que ele estava falando das coisas, ele estava só, tipo, se achando, né? O primeiro, né? O primeiro. E o segundo, não, ele não conseguia. Quê, mas era o mais pecador. E era o mais pecador, sim, porque ele estava falando o que ele fazia, né? De certo, né? Só que daí ele já estava julgando o outro, né? Eu não faço que nem aquele lá. Então, quantas vezes que a gente já não fez isso também? Eu dou dízimo, eu dou isso, mas não faço. Eu tenho Jesus no meu coração, mas eu fico lá criticando. Então, eu faria isso, né? Tipo, esse jeito de falar, né? A gente acha que a gente não tem pecado e... Às vezes a gente pensa que nunca faria, mas a gente nunca sabe que um dia pode fazer, né? Pode ser que nunca fez, mas pode fazer, né? Igual tinha umas amigas minhas que tinha muito a dizer, ela faz isso, faz aquilo. Eu não fazia isso, eu sempre dizia, mas será que um dia você nunca vai fazer? Porque a gente pensa que nunca vai fazer, mas nunca está na pele da pessoa, né? Pode ser que um dia a gente possa fazer o que a pessoa fez, entendeu? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E a Bíblia fala sobre isso, porque a mesma medida que você medir, você será medido. Então, o que eu falar de uma pessoa, né, aquilo ali que eu estou julgando ela e falando, que ela faz isso e aquilo, pode pagar pelo que, né? Porque estou medindo, vai acontecer a mesma coisa.